Graça e paz, amados, nós estamos aqui para mais uma mensagem expositiva na carta de Paulo aos Coríntios. Desta vez nós estaremos falando a respeito do capítulo de número 12, acerca da diversidade de dons espirituais. Falaremos do versículo 1 ao versículo de número 11. Como de costume, nós não vamos tomar nenhum versículo por base, porque nós falaremos de todos ao longo da nossa exposição. Queridos, o contexto em que o capítulo 12 está inserido, continua o apóstolo Paulo respondendo os questionamentos e as dúvidas da igreja em Corinto, que lhe enviaram através de uma carta e de uma comitiva enviada a Paulo quando este estava na cidade de Éfeso. Paulo já havia tratado a respeito de inúmeras doutrinas, a respeito de princípios que norteiam a vida cristã. Mas também Paulo acabou de chegar num momento da sua epístola em que ele está tratando sobre o culto público, sobre como a nossa vida com Deus influencia não apenas do lado de fora o nosso testemunho cristão, mas também o nosso convívio com os fracos na fé, e agora a respeito de como isso influencia o nosso culto público. Neste contexto de culto, Paulo falou sobre o testemunho das mulheres do uso do véu, que já fizemos a exposição anterior. Paulo fala sobre a ceia do Senhor, que foi a última exposição que nós fizemos. E agora, ainda neste contexto de culto, ele vai falar a respeito da atividade do Espírito Santo no uso dos dons espirituais, ou a atividade do Espírito distribuindo dons espirituais à igreja. E como essa igreja deve se comportar com essas ferramentas distribuídas pelo Espírito Santo. Como os dons espirituais são usados ou devem ser utilizados no contexto do culto público, como que os dons do Espírito atuam na igreja. Essa mensagem de hoje ela não é exaustiva no que diz respeito aos dons espirituais. Nós não vamos falar de tudo que se tem a falar a respeito dos dons, até porque não é uma mensagem sistemática sobre dons espirituais. Essa mensagem é uma mensagem expositiva e vamos falar apenas do que Paulo disse à igreja em Corinto, aqui no capítulo de número 12. Ele começa no versículo de número 1, respondendo a respeito dos dons, e ele vai dizer assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo, quando ele entra no assunto, ele já começa usando uma expressão muito forte, que acerca dos dons ele não quer que os irmãos sejam ignorantes. Amados, isso foi um golpe muito duro nos orgulhosos coríntios. Por quê? Porque eles se consideravam sábios, se consideravam entendidos. E em inúmeras partes da carta nós vemos Paulo questionando: não há entre vocês sábios? Não há entre vós entendidos? E aqui, quando ele chega na questão dos dons, ele torna a tocar no assunto: não quero que vocês sejam ignorantes, pessoas sem entendimento, pessoas sem conhecimento. Isso para nós é muito importante, porque essa questão dos dons espirituais gera muitas dúvidas e muitos debates. Não são debates de agora, mas debates desde o primeiro século da igreja. No que diz respeito aos dons, muitas posições são defendidas, debatidas. Existem os nossos irmãos que são cessacionistas, aqueles que entendem que os dons espirituais existiram, porém cessaram com a morte do último apóstolo, e os dons foram esvanecendo ao longo do primeiro século. Estes são os cessacionistas. Existem aqueles que são os continuistas, que é a posição que nós defendemos, que os dons espirituais ainda estão disponíveis para uso da igreja, para a pregação do evangelho e para avanço do reino. E o mesmo Deus que operava da mesma forma no passado tem poder para atuar no nosso tempo, e não só poder,
como também vontade. Existem também aqueles que são temerosos em relação aos dons espirituais e têm medo de buscar, têm medo de se envolver, têm medo de conhecer. Mas também, do outro lado, existem os imprudentes, aqueles que tratam os dons espirituais de qualquer forma, com desleixo, com nenhum tipo de cuidado. E aqui Paulo vai nos mostrar que o desejo de Deus para nós em relação aos dons não é que nós sejamos ignorantes, mas que nós conheçamos os dons espirituais. Mas para que nós venhamos a ter entendimento sobre os dons, por quê? Porque os dons são ferramentas de Deus para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja do Senhor. Então, a respeito dos dons, primeira posição, nós precisamos conhecê-los, nós precisamos estudá-los, nós precisamos mergulhar nesse oceano do Espírito, que são os dons espirituais. No versículo 2, Paulo vai dizer assim: vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Queridos, a primeira coisa que Paulo vai fazer, depois de falar a respeito da ignorância dos dons, ele vai traçar um paralelo entre o que é a ação do Espírito e entre o que é o paganismo. Muitos crentes da igreja de Corinto vieram do paganismo, vieram de rituais místicos, de religiões pagãs. E nessas religiões místicas, nessas religiões pagãs, haviam inúmeras práticas que envolviam magia, feitiçaria, e os irmãos estavam envolvidos nisso antes da fé. Este povo veio desse tipo de prática. Quando Paulo cita isso no versículo 2, ele está fazendo uma clara diferenciação entre os ídolos mudos e o Espírito. Ou seja, ele está mostrando que a atuação do Espírito nada tem a ver com a atuação no paganismo, com a atuação de demônios, com a atuação de espíritos malignos. Nós vemos, por exemplo, essa questão do envolvimento do paganismo lá em Atos 16. Por exemplo, quando Paulo estava junto com o seu companheiro de viagem, uma pitonista, diz a Bíblia, que ela adivinhava na cidade onde Paulo estava. O que é uma pitonista? Piton era uma serpente mitológica que adivinhava inspirada por Apolo. Ou seja, na cultura dos gregos, Apolo, uma divindade pagã, incorporava numa serpente que inspirava as pitonistas. Essa serpente chamava-se Piton e lhe dava clarividência do futuro. Em outras palavras, resumindo, tudo demônio. Mas essa menina que fazia esse tipo de trabalho acreditava que era isso. Quando Paulo trata essa questão dizendo que os ídolos são mudos, ele está traçando justamente esse paralelo. O Espírito Santo nada tem a ver com o espírito de adivinhação. O Espírito Santo não adivinha, Deus revela, Deus fala, Deus mostra o futuro, porque Ele é onisciente, sabedor de todas as coisas. Então Paulo ele traça esse paralelo, porque na religião grega, no paganismo, haviam cultos pagãos que geravam nas pessoas uma espécie de êxtase. Basta estudar a história e você verá que existiam cultos em que as pessoas chegavam nos templos, nos rituais, e meio que saíam de si, meio que perdiam a consciência num êxtase, entre aspas, espiritual. O que hoje também acontece em outras religiões, em outras práticas religiosas do nosso tempo, de gente que se envolve em rituais e que perdem a consciência, perdem a noção do que está fazendo. E Paulo deixa uma clara imagem para a igreja, lá no capítulo 10, versículo 20, que atrás daqueles rituais ali, o que atuavam eram demônios.
Então, o que Paulo está trazendo para essa igreja é que o Espírito Santo nada tem a ver com esse tipo de rituais. Nesses rituais, as pessoas perdiam a consciência do que estavam fazendo, entravam no êxtase emocional. Os dons do Espírito não levam ninguém a perder a consciência. Os dons do Espírito não levam ninguém a sair de si. É impossível uma pessoa dizer que está tão cheia de Deus, tomada pelo Espírito Santo, e essa pessoa não sabe o que está falando, não sabe onde está indo, não sabe o que está acontecendo à sua volta, perdeu a consciência. O Espírito Santo não tira a consciência de ninguém. O Espírito Santo não te possui, o Espírito Santo te inspira. Aleluia. O Espírito Santo te enche. O Espírito Santo, ele preenche a sua vida, mas ele não tira a consciência. Daí também nós aprendemos outra coisa. Qual é? Que o Espírito Santo, quando ele quer dar um dom espiritual, por exemplo, de profecia, ele dá a mensagem, mas ele não dá a forma com que essa mensagem vai ser entregue. Então, eu sou pentecostal, mas tem muita gente que cria uma performance e coloca a culpa no Espírito Santo. Amado, se o Espírito Santo quiser me dar uma mensagem profética a dizer para alguém, eu posso ir andando àquela pessoa e simplesmente entregar a mensagem profética. Eu posso ir marchando, eu posso falar alto, eu posso falar baixo, e nada disso tem a ver com o Espírito. A parte do Espírito é a mensagem. A forma com que a mensagem vai ser entregue, isso parte do instrumento. Porque o Espírito Santo não tira consciência de ninguém. O Espírito Santo apenas nos inspira. Bendito é o nome do Senhor. No versículo 3, Paulo vai continuar dizendo assim: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. É muito difícil entender o que Paulo estava dizendo aqui nesse texto. Mas, de uma forma geral, as pessoas compreendem, os comentaristas compreendem, que na igreja de Corinto parece que estava havendo um entendimento tão distorcido sobre os dons espirituais, que os crentes tomados, entre aspas, de poder, falavam tantas coisas, que acabavam falando coisas infundadas. A palavra anátema significa maldito. Então os crentes começavam a falar: Jesus é isso, Jesus é aquilo, e falando, e parece que na igreja em Corinto, teve gente que, na desculpa de ser tomado pelo Espírito, estava blasfemando contra Jesus, e falando que, cheio do Espírito, Jesus era maldito, ou falando coisas infundadas sobre Jesus. Então o que Paulo está trazendo aqui para a igreja é que é impossível uma pessoa cheia do Espírito, tomada por dons espirituais, falar coisas de Jesus que não são verdadeiras. Falar coisas de Jesus infundadas. Falar coisas de Jesus que não condizem com o seu caráter, com quem Ele é. Daqui nós entendemos uma das coisas que mostram que alguém não tem o Espírito Santo. Uma pessoa que diz que é cheia de Deus, mas que não reflete na sua boca, no uso dos dons, o caráter de Deus, quem Deus é, essa pessoa não está cheia do Espírito. Porque o Espírito Santo, independente de quem ele está usando, leva a pessoa a glorificar a Jesus. O Espírito Santo leva a pessoa a exaltar a Cristo e a sua obra. Eu me lembro de uma frase de John Small, quando ele diz assim: o Espírito Santo não deve ser espiritualizado. Ele opera no corpo com o intuito de produzir uma glória visível para que todos possam ver. Irmão, isso é muito forte.
Ele está dizendo que o Espírito não deve ser espiritualizado, ou seja, por mais que o Espírito Santo, como o próprio nome sugere, é Espírito, mas a obra que ele produz é uma obra visível. É uma obra que as pessoas estão vendo quando ele atua. É uma obra que glorifica a Jesus. Em outras palavras, a atuação do Espírito Santo não visa algo apenas espiritual, mas, sobretudo, que seja visto por todos o senhorio de Jesus Cristo, que seja visto por todos a obra de Cristo. Essa é uma realidade que a igreja de Corinto não entendia, que não se mede a espiritualidade pela quantidade de dons, mas sim pelo senhorio de Cristo na vida daquela pessoa. A pessoa pode ter muitos dons, a pessoa pode falar em muitas línguas, a pessoa pode profetizar muitas vezes, mas se Cristo não governa a vida dessa pessoa, ainda é uma pessoa carnal, é uma pessoa fria, é uma pessoa distante de Deus. Frio não é quem não fala em línguas, não é quem não profetiza. Frio de verdade é quem ouve a palavra de Deus e não a pratica. É quem ouve a palavra de Deus e não a obedece. Então Paulo está mostrando aqui para a igreja que o Espírito Santo, 3 verdades. Primeiro, não quer que sejamos ignorantes. Segundo, atua totalmente diferente do paganismo. E terceiro, o Espírito Santo sempre glorifica a Jesus. A partir deste ponto, Paulo vai descrever sobre os dons espirituais que o Espírito Santo distribui à igreja. Versículo 4, ele vai dizer assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Como eu disse lá no início, eu não vou ser exaustivo nos dons. Por quê? Porque Paulo não vai ser exaustivo nos dons aqui. Não é intenção de Paulo. A Bíblia cita cerca de 20 dons. 20 dons. Entre dons ministeriais, dons espirituais e dons de serviço. Se nós fôssemos traçar aqui todos os dons, nós teríamos que ler aqui Coríntios 12, Coríntios 14, Romanos 12 e Efésios 4. Então teria que ser um estudo sistemático dos dons. Então nós vamos falar aqui só sobre estes que Paulo vai citar. Que os dons aqui chamados espirituais são dados pelo Espírito para a edificação do corpo. É muito bom frisar que muitas vezes alguém pode ouvir essa mensagem e pensar assim: ah, pastor, mas eu não tenho um dos dons que está sendo citado aqui. Mas isso não quer dizer que você não tenha nenhum dom. Todo crente tem um dom espiritual. Porque o que são dons espirituais? Dons espirituais são ferramentas dadas por Deus para que você trabalhe na sua obra. Ninguém é inútil no reino de Deus. Ninguém é inútil na obra do Senhor. Existem dons de profecia, de línguas, dons de curar, mas existem dons de serviço. Uma pessoa, por exemplo, que organiza muito bem a administração da igreja, isso é um dom. Uma pessoa que toca muito bem uns instrumentos, isso é um dom. Uma pessoa que mexe no som, como o nosso amigo sonoplasta que está ali, isso é um dom do Espírito. Então são dons dados pelo Espírito Santo para a edificação do corpo de Cristo, para que a obra de Deus seja feita. Então Paulo aqui não está falando de todos os dons que existem. Paulo está falando sobre alguns dons que o Espírito Santo distribuiu à igreja em Corinto na hora do culto público e como esses dons devem ser usados. Nenhum dom deve ser usado na obra à parte do Espírito, separado do Espírito. Nenhum dom, nenhum talento, nada deve ser usado sem a atuação do Espírito Santo. Eu posso saber tocar muito bem, mas sem o Espírito Santo são apenas acordes, são apenas notas, isso qualquer um faz. Agora, quando a pessoa toca, é um dom natural, um talento natural, mas regado com óleo do Espírito, regado com a unção de Deus,
é diferente. Eu me lembro de uma frase, quando ele diz assim: eu não recebi um novo cérebro, mas uma nova mentalidade. Não recebi um novo discurso, mas meu discurso ganhou uma nova eficiência. Ou seja, eu ainda sou o mesmo, mas o resultado passou a ser diferente. Por quê? Porque o Espírito Santo passou a agir por meio de mim. Querido, ainda é a mesma pessoa que toca, ainda é a mesma pessoa que rege, ainda é a mesma pessoa que ensina, ainda é a mesma pessoa que fala, mas quando está cheia do Espírito Santo, o resultado é diferente. Aleluia. Então Paulo está ensinando para a igreja, independente do dom que você tem, trabalhe sempre na dependência do Espírito Santo. Ele vai dizer nos versículos 4, 5 e 6, ele vai mostrar a atuação da Trindade no Espírito. Olha o que, nos dons espirituais. Olha o que ele vai dizer. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Falou do Espírito. 5. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Falou de Jesus. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então ele está mostrando o quê? A atuação do Espírito, a atuação de Jesus, a atuação do Pai. Então, quando se fala de dons espirituais, por que nós não podemos negar a presença dos dons? Dentre tantas razões, é porque os dons são dados por Deus nas três pessoas da Trindade. Existe o Pai, o Filho e o Espírito, e todos eles trabalham na capacitação da igreja para que essa faça a obra de Deus aqui na terra. No versículo 7, Paulo vai citar algo muito curioso. Ele vai dizer assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Isso para nós é muito importante. Por quê? Porque os dons não são dados de acordo com o que nós queremos. Apesar de Paulo nos incentivar no final do capítulo a buscarmos os dons espirituais, e nós podemos e devemos buscar, mas devemos ter a consciência que os dons são dados para aquilo que for útil. Se não for útil, Deus não vai nos dar. Se não for útil, o Espírito Santo não vai se manifestar com aquele dom. O tempo verbal no grego ali, a manifestação é dada. Essa palavra dada, ou esse verbo dar, o tempo verbal no grego ali, não indica uma posse permanente. Preste atenção. Não indica que o dom é da pessoa, como algo definitivo. Mas indica que algo é dado no sentido de emprestado, mas ainda pertence a outra pessoa. Então, quando a Bíblia diz que a cada um é dado pelo Espírito para o que for útil, significa que o dom é do Espírito, embora a manifestação aconteça na pessoa. Mas o dom não é da pessoa. O dom não pertence ao seu portador. Pense comigo, por exemplo, imagine um desviado, uma pessoa fora da igreja, que tem dons de profecia. Imagine um desviado que profetiza. Imagine um desviado longe de Jesus, longe da igreja, que tem dons de curar. Se o dom pertencesse à pessoa, o que essa pessoa faria com esse dom? Como que essa pessoa atuaria com este dom? Que tipo de prejuízo essa pessoa traria com uma ferramenta tão poderosa nas suas mãos? Aí alguém pode questionar, mas espera aí, Romanos 11, 29 diz que os dons de Deus são dados sem arrependimento. Ali Paulo não está falando de dons do Espírito, de capacitação para a obra. Paulo está falando sobre Israel, que Deus não rejeitou o seu povo, mas um dia vai trazê-los de volta. E não sobre dons espirituais. Isso aqui é uma resposta a uma das maiores acusações que os cessacionistas dizem sobre nós. Por quê? Porque eles dizem o seguinte: se os dons do Espírito existem ainda na nossa época, no nosso tempo, por que os pentecostais não vão nos hospitais agora e começam a orar para que cancerosos saiam de lá? Nessa época de pandemia,
as pessoas dizem assim: se vocês têm os dons do Espírito, por que vocês não vão lá agora e oram para que todos os que estão infectados com o coronavírus saiam dos leitos, venham para casa, que as enfermidades vão embora? Por que vocês não profetizam para que isso acabe? Aqui está a resposta: o dom não é nosso, o dom é do Espírito. O dom não é do portador, o dom é do Espírito. Ou seja, Deus age por meio de alguém, mas a situação em que Ele vai agir é Deus que decide na sua onisciência. Você já imaginou se os dons do Espírito fossem nossos? Que bagunça! Exemplo, Paulo era usado em dons de curar, mas a Bíblia diz que ele deixou Trófimo doente em Mileto. A Bíblia diz que Timóteo tinha uma enfermidade no estômago e que Paulo não orou para que ele fosse curado. O próprio Paulo dá a entender a Bíblia que tinha problemas na sua visão. Lembra das cartas? Vede com quão grandes letras vos escrevo. Na vez que ele foi esbofeteado, ele disse que Deus te julgue, parede branqueada, ou seja, ele via só um vulto. Então Paulo mesmo tinha problemas na sua visão. Por que Paulo não orou para que sua visão voltasse a ser como era? Porque o dom não era de Paulo. Pedro tinha dom de operação de maravilhas. Pensa num homem que andava, e a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. Por que Pedro não usou o dom de maravilhas para sair da prisão? Foi um anjo que foi lá na prisão, como resposta da oração da igreja. Paulo também tinha dons espirituais. Por que Paulo não usou os dons espirituais para acalmar a tempestade que fez o barco que ele estava a naufragar na ilha de Malta? Porque o dom não é do portador, o dom é do Espírito. Embora disponível à igreja, os dons não são de uso indiscriminado, não parte da pessoa. A iniciativa da manifestação é do Espírito Santo. Aleluia. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele decide quando vai agir. Não apenas digo isso com base nas Escrituras, mas digo isso como experiência própria. Pela graça de Deus, sou pregador há alguns anos e já preguei em eventos que durante a mensagem Jesus curou uma mulher com câncer terminal. Já preguei em eventos que durante a mensagem uma mulher no fundo do templo que era surda passou a ouvir. Rafaela já cantou em eventos que eu já vi aleijado levantando. Agora, é toda vez que Deus faz isso? É toda vez que, porque eu já preguei, já vi Jesus curar cancerosos, porque eu já preguei, já vi Jesus devolver a audição a surdos, porque a Rafaela, minha esposa, já cantou e já viu o aleijado levantar, porque Deus já fez isso, Deus vai fazer toda vez? Da mesma forma? Através da gente? Ô irmão, sai desse negócio de procurar profeta, sabe? Porque o profeta é só um meio, é só um veículo. Quem faz é Deus. Quem atua é Deus. É por isso que a gente não pode agendar. Não é porque Jesus já me usou em dons de curar que eu vou agendar e vou dizer para a igreja: irmãos, marquem aqui um final de semana, tragam os enfermos, tragam os aleijados, tragam. Como que eu vou ter certeza que o Espírito Santo quer agir naquele final de semana? O dom não é meu, o dom é do Espírito. E às vezes Deus fez isso uma vez e às vezes nunca mais faça. E às vezes nunca mais manifeste. Às vezes manifesta hoje à noite num culto. Como é que eu vou saber? O dom não é meu, o dom é do Espírito. E o Espírito Santo não deve satisfação a ninguém. O Espírito Santo é Deus. O único que agenda datas para manifestação do Espírito é o
próprio Deus, aleluia. Jesus falou o que para os discípulos? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E a data estava agendada, porque diz em Atos 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, e todos foram cheios do Espírito, aleluia. Só quem pode agendar a atuação na igreja, a atuação do poder, a manifestação dos dons é Deus, não o portador dos dons. Então, tanto os cessacionistas erram deste lado, por cobrar de nós pentecostais, que usemos os dons ao nosso bel prazer, como muitos pentecostais também erram do outro lado, por achar que o dom é deles e marcar datas para que eles se manifestem. Deus não está sujeito nem à incredulidade e nem à vontade humana. Deus é Senhor, Deus é soberano, e Ele faz e age como Ele quer, para a única e exclusiva glória do seu nome. Aleluia. Aí Paulo vai descrever para a igreja alguns dons, repito, não todos, mas ele vai descrever alguns. Olha o que ele vai dizer, versículo de número 8. Ele vai dizer assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Palavra da sabedoria no grego, logos sofia, logos sofias, aquele conselho sábio. De um modo geral, entende-se que palavra da sabedoria é aquela palavra que decide, aquela palavra sábia, aquele conselho que resolve. Um exemplo do dom da palavra da sabedoria, Salomão, que diante daquelas mulheres que chegaram diante dele, para decidir sobre o filho, de quem era, o filho de um, o filho da outra, aquela história famosa, Deus deu a Salomão uma palavra de sabedoria para resolver aquele problema. É tão verdade que o dom parte do Espírito e não do portador, que o dom é de Deus e não do portador, que Salomão não falava palavras de sabedoria o tempo todo. Não falava palavras de sabedoria todo o tempo. Não. Se Salomão, o dom fosse dele, ele falaria palavras de sabedoria 24 horas por dia, a hora que ele quisesse. Mas o dom é de Deus. Então, na situação necessária, o dom se manifestava. Então, desta forma que Deus age. Palavra da ciência, logos gnócios. Significa o que no grego? Palavra do conhecimento. Existem duas linhas de pensamento. Existem aqueles que pensam que a palavra do conhecimento é quando Deus revela algo oculto, algo escondido ao portador. Por exemplo, o caso de Ananias e Safira, quando tentaram enganar a Pedro e o Espírito Santo revelou sobre o caso de Ananias e Safira. Muitos entendem que aquele ali é um dom da palavra do conhecimento, mas de um modo geral, como eu também penso, entendem que a palavra do conhecimento é a forma sábia para se transmitir as Escrituras. É a forma sábia para se pregar a palavra, a forma sábia para se transmitir conhecimento. Paulo vai dizer no versículo de número 9, ele vai dizer assim: a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. A fé ali que Paulo fala não é a fé salvífica. Por quê? Porque esta fé salvífica todo crente possui. É impossível você ser salvo sem a fé, né? O que Paulo está falando aqui é de uma fé, não apenas para você ser salvo, mas uma fé para uma situação específica. Exemplo, os mártires da fé. Aquele povo que foi perseguido por Roma, perseguido por causa do Evangelho. Irmão, nós lemos histórias incríveis sobre aquele povo. E você vê gente indo para a arena dos leões, glorificando a Deus e cantando. Que isso, irmão? Quem é que faz um negócio desse?
A gente olha e pensa, eu não teria esse tipo de atitude. Por quê? Porque eu não tenho fé em Jesus? Jesus é meu Senhor. Mas por que eu penso que eu não teria esse tipo de atitude? Porque o que levava aquele povo a agir daquela forma era um dom do Espírito, era a fé sobrenatural. Talvez se nós estivéssemos na mesma situação que eles estávamos, perseguidos da mesma forma, Deus nos daria o mesmo dom, a mesma capacidade, porque o dom é do Espírito, porque o dom não é do portador. Quem não conhece a história de George Miller, que durante muitos anos cuidou de 20.000 crianças. O que leva um homem a cuidar de 20.000 crianças em orfanatos? Durante a sua biografia, nós vemos que ele orou cerca de 5.000 vezes, pedindo a Deus provisão, porque não tinha o que dar para essas crianças comerem no outro dia. Uma das vezes ele orou, à noite o recurso chegou de manhã que durou um mês. O que leva uma pessoa a ter fé para cuidar de tantas crianças ao longo de tantos anos? Só pode ser a fé. E isso é um dom do Espírito. Vai outra pessoa tentar fazer isso sem ser capacitada por Deus para crer desta forma. Isso é um dom do Espírito. Paulo também falou sobre o charismata e amaion. O que é isso? Dons de curar. Está no plural e existem duas linhas de pensamento. Por quê? Porque dons de curar, o dons ali pode estar se referindo a tipos de doença. Está no plural porque tipos de doenças, ou seja, várias doenças são curadas. Mas também pode estar no plural por quê? Para falar das formas com que essas doenças são curadas. Uma vez com a imposição das mãos, outra vez com uma palavra, outras vezes com o óleo da unção. Enfim, existem formas como Deus atua através de uma pessoa que tem este dom. Então, lembrando que Paulo está dizendo que os dons se manifestam para o que for útil. Então, eu não posso ficar querendo que Deus me dê o dom de curar para ficar orando por dor de cabeça que um dipirona resolve. Até porque o objetivo do Evangelho nunca foi milagre. O Evangelho, o objetivo é a salvação da alma, a vida eterna. Os dons são usados como sinais, mas não como objetivo. Sinais, mas não como destino. Paulo vai continuar no versículo 10, ele vai dizer assim: e a outra operação de maravilhas, e a outra profecia, a outro dons de discernir os espíritos, a outra variedade de línguas e a outra a interpretação de línguas. Esse dom, operação de maravilhas, significa o quê? Uma ação sobrenatural de Deus, algo que foge do natural, operação de maravilhas. Se um cego, uma pessoa que via antes, ficou enferma e perdeu a visão, passou a enxergar novamente, ou voltou a enxergar, melhor dizendo, isso é um dom de curar. A enfermidade foi curada. Agora, se essa pessoa nunca viu e passou a enxergar, isso é operação de maravilhas. Uma pessoa que perdeu os movimentos da perna, ficou paralítica e foi curada, voltou a andar, dom de curar. Nunca andou, operação de maravilhas. Porque a maravilha atua no dobrar da natureza, no dobrar da lógica. Só o Espírito Santo faz essas coisas. Paulo também fala sobre o discernimento de espíritos. O que é discernir os espíritos? Todos nós, em certo nível, temos algum tipo de discernimento. Em algum nível, todos temos algum tipo de discernimento. Mas aqui ele se refere a uma atuação do Espírito, que é ver a manifestação maligna por trás de algumas coisas. Por exemplo, quando Paulo esteve em Filipos, naquela pitonista de Endor que eu citei lá atrás, quando Paulo esteve em Filipos, aquela mulher estava dizendo o quê? Estes homens são homens de Deus. Esses homens levarão todos ao caminho da salvação. As palavras que ela estava dizendo eram verdadeiras, mas ela estava possessa por demônios. Então, no discernimento de espíritos, Paulo virou-se para ela e repreendeu o espírito maligno. Como é que Paulo sabia que era um espírito maligno se as palavras que ela estava dizendo eram verdade?
por causa do discernimento de espíritos. E como nós precisamos de discernimento hoje, irmão. Como nós precisamos ainda mais com essas profecias que tem não só em igrejas, mas principalmente na internet. Os profetas da internet, os profetas do caos, que vivem profetizando e agendando data, principalmente para tragédias. Se a pessoa não tiver o discernimento de espíritos, ela pode cair nesse tipo de coisa. Ela pode se deixar influenciar por esse tipo de mazela. Então a gente não deve jamais deixar de buscar os dons do Espírito. E principalmente entendermos que não existe discernimento sem a palavra de Deus. A palavra de Deus é que baliza os dons espirituais. Os dons de profecia, de língua e de interpretação, nós não vamos falar agora, porque Paulo vai descrevê-los lá no capítulo 14, de forma mais clara. Então nós vamos deixar para a próxima exposição. No versículo 11, Paulo vai concluir dizendo assim: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então o que Paulo está dizendo? Independente do dom, se é de curar, se é de fé, se é de profecia, se é de língua, se é de discernimento, independente do dom, quem dá é o Espírito. Quem reparte é o Espírito como Ele quer. Quem faz a obra é Deus, não somos nós. Nós somos apenas instrumentos. Paulo vai dizer a uma igreja dividida que é o Espírito que atua. Lembrando que a igreja de Corinto era uma igreja cheia de traumas, cheia de divisões, cheia de grupos. E Paulo está dizendo o seguinte: não adianta, gente. É o mesmo Espírito que atua. Então não vai imaginando que você é do grupo de Paulo, do grupo de Pedro, do grupo de Jesus, você vai ter um espírito diferente. É o mesmo Espírito que atua. Ninguém tem todos os dons. Por isso nós precisamos dos nossos irmãos. Por quê? Porque eu sou edificado através do dom que o Espírito deu a ele e não deu a mim. Eu sou abençoado através do que Deus faz na vida dele e que Deus não faz na minha. Da mesma forma, ele é abençoado por Deus através da minha vida. Existe uma interdependência na igreja. Por isso, na igreja não pode haver disputa. No corpo não existe divisão, porque na igreja os dons não são para desconstrução. Na igreja os dons são para edificação. Quem destrói é o diabo, quem divide é o diabo, quem cria contendas é o diabo. O Espírito que atua, ele constrói, ele edifica, ele levanta, ele age para glorificar o nome do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude a vivermos o que Paulo ensinou à igreja em Corinto, que acerca dos dons espirituais, que não sejamos ignorantes e jamais imaginemos que os dons são nossos, que os dons são do seu portador, mas sempre nos lembremos que os dons são do Espírito e que os dons sejam usados para a edificação da igreja e para a glória do nome do Senhor. Espero que essa palavra alcance o seu coração, que Deus em Cristo Jesus tenha te abençoado e que aonde essa mensagem chegar, que vidas sejam edificadas. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, muito obrigado por tua palavra. Obrigado por falar conosco. Obrigado por nos abrir as portas das Escrituras. Ajuda-nos, Senhor, a viver tua vontade, a viver o que o Senhor deseja, na plenitude do teu Espírito, e que o teu corpo seja sempre edificado e abençoado através de nós, por meio da atuação do Espírito Santo. Em nome de Jesus nós cremos, em nome de Jesus oramos. Amém.